Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos ao dia de passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Hoje é a live de número 265 do dia 3 de setembro de 2025. O evangelho de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item é Advento do Espírito de Verdade. É Jesus, nos mostrando o caminho, sendo a verdade e a vida, nos ensinando a amar e a instruir, fazer o nosso trabalho. O sorteio dos livros já foram sorteados aos presentes aqui na casa. A leitura de hoje é o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O item é o 169, Busquemos a Eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, a nossa parte externa, o interior dentro de nós, contudo, se renova dia a dia. Quem diz isso é Paulo em Coríntios. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Então a gente tem que estar sempre trabalhando e sempre buscando e melhorando, independente das situações. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma aprimora-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Sigamos firmes, sempre em renovação, porque somos espíritos e estamos aqui nesta jornada para aprendermos a amar, porque toda mudança se faz dentro de nós e não para o lado de fora. Que tenhamos essa coragem, essa força e caminhar junto com Jesus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Estaremos terminando o capítulo 6, o Cristo Consolador, com as instruções dos Espíritos. Na realidade não é instrução dos Espíritos, é instrução do Espírito Verdade, que muitos de nós ainda têm dúvidas, e respeitamos as dúvidas, se o Espírito Verdade é Jesus. Nós vamos ler algumas das instruções e vocês tirem as suas conclusões. O Espírito Verdade que
liderou toda a legião de espíritos que esteve com Kardec na codificação da doutrina espírita. Kardec, segundo algumas anotações de estudiosos, fez parte dessa legião, o mais preparado dessa legião. Acima dele, só o Espírito Verdade. Tanto é verdade, desculpa a redundância, que ele se dirigia como igual aos espíritos que estavam auxiliando ao longo do trabalho do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, enfim, todos os livros da codificação. Se dirigia de igual para igual, com exceção do Espírito Verdade. Qual vai ser a diferença? Eu vou ler com vocês, porque essa mensagem, essas instruções, nós pouco conseguimos acrescentar. Pela sublimidade, pela beleza da mensagem. Uns poucos comentários aqui ou ali, mas eu quero aproveitar a noite de hoje para nós compartilharmos essas mensagens do Espírito Verdade, que escreveu ao longo neste caso aqui, de 1860 a 1863. Tirem as suas conclusões. Ele começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Começa a fazer sentido? Venho como antes aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas da superficialidade, da forma, do exterior, a verdade que somos espíritos, filhos de Deus. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Só por esse parágrafo, dá para ter dúvidas? Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem disse isso? Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ou seja, continuamos na superficialidade, continuamos com os nossos apegos, com nossos orgulhos, com o nosso egoísmo, com as nossas vaidades, com as nossas prepotências, fazendo mal a nós mesmos, impiedade, a nós mesmos e ao próximo. Meu Pai, essa frase é famosa, muitas vezes repetidas. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, encarnados e desencarnados, lá está mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte. Ele quer que vos socorrais mutuamente, que nós nos socorremos. Porque a dor que o próximo vive é aquela que nós já vivemos, estamos vivenciando ou vivenciaremos. E nos auxiliando mutuamente, nos socorrendo mutuamente, nós vamos saindo dos níveis da impiedade. Nós vamos construindo em nós essa mensagem que o Cristo nos trouxe. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede,
Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada. Sendo a vida a prova buscada. Nós buscamos, nós pedimos, nós imploramos pela oportunidade abençoada de estarmos aqui. E durante essa prova, as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como células. Virtudes, padrões de pensamentos, comportamentos e atitudes, sentimentos voltados à prática do bem. Que quando repetido, começa a se tornar os nossos novos hábitos e novos comportamentos. É para isso que nós pedimos essa oportunidade do reencarno. É para isso que nós pedimos a prova buscada na vida. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. O facho que a clemência divina vos coloca nas mãos. O sinalizador. A mensagem do Mestre. Que ilumina a nossa jornada. Capaz de nos tirar das trevas da nossa ignorância. Das nossas dores e do nosso sofrimento. Desde que, como vimos anteriormente, aceitemos o jugo que é suave. E o fardo se torna leve, mudando o nosso ponto de vista. E ele continua. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias. O Cristo chorou 3 vezes, lembra-se que nós comentamos? Mas por compaixão, pela vossa fraqueza imensa, as nossas prepotências todas caem quando um bichinho microscópico avança, derrubando e ceifando vidas, como aconteceu na pandemia. Para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, vendo vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não, eu já meio que brinquei uma vez aqui. Não basta TikToks da vida. Não basta os rios. Reflexão profunda. Meditação profunda. Estudo profundo para apreender o significado dessas mensagens. Porque só então nós temos condições de fazer isso aqui que ele recomenda. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Utopias. De repente eu quero a solução pronta. De repente eu quero ir na prateleira e buscar a pílula que cure a minha dor moral, o meu sofrimento moral. A dor física, algumas vezes nós até encontramos essa pílula, moralmente não. É o trabalho. E aqui uma frase que nós repetimos muito, muito. É aqui que está, gente. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Quantas vezes nós já não repetimos essas frases? Aprendemos a amar-nos, suportarmos-nos, tolerarmos-nos. Mas só conseguiremos avançar nessa direção se compreendermos o porquê estaremos fazendo isso, o porquê precisamos fazer isso. E a compreensão vem com a instrução, vem com o estudo, sim, vem com a busca da sabedoria.
que começa pelo estudo, o estudo sim, racional, cerebral, que amplia a nossa percepção. E ao ampliar a nossa percepção, faz com que novos sentimentos comecem a aflorar. Novas percepções, o afloramento de novos sentimentos, nos impulsiona para novas vivências. Conhecer, sentir e viver é a espiral da conquista da sabedoria, guindando-nos a patamares superiores evolutivos. E quando assim conseguimos, quando assim trazemos para nós essas conquistas, o amor se torna viável, compreensível. Porque podemos fazer tudo, mas se não estivermos calcados numa compreensão, e a doutrina espírita é a fé raciocinada, se não estiver calcadas numa compreensão profunda do nosso existir, esses sentimentos, ao primeiro revés, se transforma de um sentimento positivo em mágoa, em raiva, em ódio. Compreendendo, nós vamos gradualmente aprendendo a nos tolerarmos a partir das nossas diferenças. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, nada morre, nada desaparece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, vós, os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E aí continua. De novo. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. De novo. O consolo só vem com a compreensão. Só vem com a compreensão. Só quando eu compreendo o porquê daquela dor, daquele sofrimento. Nós já vimos isso lá no capítulo anterior. A causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Então venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação, resiliência, ao nível das suas provas. Deus não é justo? Justiça divina, pedagógica, específica, proporcional. Ou seja, as nossas provas estão ao nível da nossa capacidade momentânea de suportá-las. A justiça divina, aliada à sua bondade e à sua misericórdia, não permitiria que nós desenhássemos um programa encarnatório superior às nossas forças. Se fraquejamos pela nossa fraqueza. Desculpe a redundância. Mas quando compreendemos essa manifestação da justiça divina, isso nos fortalece. E a cada oportunidade, a cada experiência, nós compreendemos e saímos dela, experiência, mais fortalecidos. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Não estamos sós. O nosso pacotinho pedagógico, que constitui a nossa programação encarnatória, a maioria de nós, aqueles que tiveram a condição, participaram da sua elaboração, mas sobre a assistência amorável dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, que continuam conosco, inspirando-nos, insuflando-nos energias de coragem. Não estamos sós. Obreiros, venham consolá-los, mas trabalhem. Vejam só, traçai o vosso sulco. No interior o pessoal sabe o que é isso, né? Traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o rude labor da véspera.
Não estamos aqui em colônia de férias. Estamos para o trabalho, e trabalho duro. Mundo de provas e expiações exige um trabalho duro, difícil, porque o móvel, o objeto desse trabalho, ele está arraigado dentro de nós, que é o nosso primitivismo, é o nosso ego. Então eu vou trabalhar bastante e vou para os mundos mais felizes. Lá nós vamos trabalhar mais ainda, mas sem as dores, os cansaços e os sofrimentos do estágio no qual nos encontramos. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito bonito. André Luiz, no livro Em Mundo Maior, revela que assim como há neurônios sensitivos motores, há neurônios que captam as impressões da consciência. Neurônios sensitivos, ok, já conhecíamos. Neurônios motores, ok, isso aqui, já sabíamos. Neurônios que captam as impressões da consciência, isso é uma revelação. 1947. E esses neurônios que captam as impressões da consciência, que estão nos nossos lobos frontais, têm ligação com o nosso sistema límbico, com o nosso circuito do prazer. E quando nós agimos compatível com as leis divinas, experimentamos a alegria do servir. E aí sentimos o correto do nosso agir e a bênção das inspirações dos nossos mentores e amigos espirituais. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Sempre comentamos que as leis divinas estão escritas em nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus está em nós, em nossa alma, em nosso corpo, campo mental, em nosso corpo astral, em nosso perispírito e em nosso corpo físico, através desses neurônios que captam as impressões da consciência. O tempo todo nos mostrando o caminho. Então, eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha que coisa linda. Vamos desencarnar. Se alguém tem dúvida quanto a isso, não tenho mais. Mas em nos desencarnando, se nós cultivamos a semente que o Mestre plantou em nós, estaremos muito bem encaminhados na volta à pátria espiritual. Porque nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre vós, e onde o mais desprovido dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Vejam só. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. O tempo todo a mensagem do nosso Mestre Jesus, de superação do nosso primitivismo, de superação do nosso egoísmo, e transcendermos-nos
em sensibilidade, em compaixão e misericórdia, no encontro ao próximo, o tempo todo. De novo, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. O erro das revoltas por ignorância. Nós nos revoltamos por ignorância, quando compreendemos o plano divino. E a nossa responsabilidade nesse plano divino, não cabe mais revoltas. Cabe a resignação, que nós traduzimos o tempo todo como resiliência. Nos moldamos nessas provas, e delas saímos fortalecidos. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Aqui muitas pessoas têm dúvidas. O Espírito Verdade falando para Kardec: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Aqui o Espírito Verdade está se referindo. Há muitas dúvidas. Há quem tenha dúvidas. Eu não tenho. Esse apóstolo, Kardec. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fraco para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Essa mensagem já é de 1861. A fim de que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila. Moral espírita, autonomia, liberdade, responsabilidade. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Como? Mostrando o caminho. Não é aquela visão infantil de que ele se imolou por nós. É muito cômodo isso. Melhor, eu sou ele, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ser meu discípulo, pegue o seu fardo e siga-me. Essa é a salvação, o caminho. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, ou seja, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Não tenhamos de cada um desses monstros a que ele se referiu aqui. Nos leva para profundos desequilíbrios espirituais, mentais, e drenando
físicos. Que no futuro, humildes e submissos por conhecer e aceitar ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir, de novo, e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, 1861. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Nós estamos construindo a condição de ir até o Cristo? Nós já lançamos essa pergunta na quarta-feira passada. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Estamos realmente aprendendo a amar o Cristo? Estamos seguindo a jornada rumo a Ele? Não é? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento são virtudes irmãs. E Allan Kardec as coloca como pilares da verdadeira caridade. Lá atrás, Kardec pergunta, né? O que significa a caridade conforme Jesus? E nós comentamos na época. Benevolência para com todos. Indulgência e perdão. De pacificação interior do ser humano. Vejam o salto que sai, o salto do primitivismo, do egoísmo, para a prática da abnegação e do devotamento. A abnegação é a renúncia voluntária a interesses ou vantagens pessoais em favor de outra pessoa ou causa. Devotamento. Eu vou ler de novo. Abnegação é a renúncia voluntária a interesses ou vantagens pessoais em favor de outra pessoa ou causa. Não tem nada a ver com egoísmo. A criatura aqui já transcendeu. É colocar o bem alheio acima do próprio bem, de forma consciente e racional, considerando a vida imortal do espírito. Eu vou praticar a abnegação, vou deixar do lado para trás o meu próprio interesse em prol do outro, porque com isso eu estou conquistando virtudes, os valores do espírito, dentro da trajetória do espírito imortal que somos. Vejam só, é doar algo interno, interior a nós, nosso, em termos de tempo, de energia, de sentimentos, até mesmo em sacrifício pessoal,
se necessário. É uma virtude feliz, segundo a Revista Espírita, ela traz alegria duradoura, porque substitui o egoísmo pelo amor a Deus. Isso é abnegação. E o que é devotamento? Preste atenção, porque quando eu estava montando isso aqui, eu voltei N vezes e continuarei voltando. Devotamento: dedicação intensa e desinteressada a uma causa ou pessoa. Dedicação é empenho contínuo e generoso, muitas vezes com sacrifícios, mas geralmente doando algo externo, como recursos, trabalho, apoio. É agir pelo bem do próximo com constância. Com constância. Não é um ato isolado. E depois eu fico pensando a vida inteira quão bem eu fiz naquele ato isolado. É a incorporação da prática do bem. É agir pelo bem do próximo com constância, mesmo sem análise profunda. E transformar isso num impulso de servir. Isso é abnegação e devotamento. Esse é o convite que o Espírito de Verdade, o nosso Mestre Jesus, nos faz há milênios. Faz pensar? Faz. Faz sentir? Faz. Nos impulsiona para mudar? Impulsiona. Comecemos agora, melhorando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e atitudes. Não cabe deixar para depois. Meus irmãos, muita paz. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Pai de infinito amor, Senhor, não há como estarmos à altura em termos de gratidão pelo amor que nos dedicas. Jesus, Mestre querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar o caminho. Obrigado por estar conosco o tempo todo. Emmanuel nos disse que do teu coração partem os raios de amor que sustentam o planeta e a vida nele contida. Uma concepção indescritível de amor. Que esses raios luminosos e amorosos penetrem em nossas consciências, envolvam os nossos corações, despertando-nos para a alegria do existir, servindo, indo ao encontro do próximo, porque tu mesmo disseste que o que fizeres aos pequeninos, aos deserdados, a mim o fizestes. Ó Mestre, auxilia-nos a deixar de lado a nossa indiferença, a nossa insensibilidade. Auxilia-nos a desenvolver a corrente de paz, de amor, de compaixão e de misericórdia. Em um primeiro momento, conosco mesmo, e trabalhando-nos, estender essas conquistas abençoadas aos irmãos e irmãs que compartilham conosco a jornada do aprendizado rumo à luz do amor divino. Sê conosco, Senhor, e auxilia-nos na descoberta de que sim, somos espíritos
imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. E assim, com a graça de Deus nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos mentores e amigos espirituais que coordenam e sustentam esse trabalho, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.